Ovelhas que não têm pastor. Existem muitas ovelhas dentro da igreja que estão aflitas e fora da igreja também. Fica com a gente que esse estudo tem o objetivo de apacentar a sua vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Miranda, moro aqui na cidade do Rio de Janeiro e hoje eu tenho um convite pra lá de especial para vocês. Se vocês têm interesse em aprender a palavra de Deus de uma maneira super completa e descomplicada, corre lá pro canal Papo com Deus e também pro site Papo com Deus. Lá você encontra estudos bíblicos completíssimos e o melhor, gratuitos para abençoar a minha e a sua vida. Então, não perde tempo e vem estudar com a gente! Nossa amiga Miranda, do canal Miranda Fala. Muito bem-vinda, minha irmã. Obrigado por essa mensagem, esse vídeo aí de carinho. Faça como a Miranda, meus irmãos, lá do Rio de Janeiro. Vem estudar com a gente a palavra de Deus. Lembre-se que o Senhor vai vir resgatar as suas noivas. E as noivas nécias são aquelas que não guardaram azeite na botija. E as prudentes, sim, aquelas que ainda tinham azeite. Azeite como símbolo da nossa fé e da palavra de Deus. O que é mais que alimenta a nossa fé do que a palavra do Senhor? Então vem estudar com a gente aqui no Papo com Deus e todo o nosso conteúdo é gratuito, tá? No nosso site, mais de 160 e-books que eu e o Uber já escrevemos gratuitamente para edificar a sua vida e mais de 15 cursos de teologia por tema, separadinho, bonitinho para edificar a sua vida. E Uber, esse tema ele é complexo, ele é a continuação daquele estudo que nós fizemos sobre transição geracional. Vamos fazer esse estudo juntos para a gente edificar a nossa vida e a vida dos irmãos? Vamos, né? Primeiramente, agradecer a Miranda, minha conterrânea aqui do Rio, por ter mandado o vídeo. E como você falou na chamada, existem ovelhas aflitas fora e dentro da igreja, e esse estudo tem o objetivo de acalmar e apacentar o coração daqueles que estão nessa situação. Irmãos, vamos lá. Então aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar esse e-book aqui que eu vou compartilhar já para vocês. E todos os nossos estudos você já sabe, você tem direito de pegar o e-book gratuito, tanto aqui no link aqui no YouTube, quanto lá no nosso site. Deixa eu ver se eu já deixo aqui na tela passando para vocês. Ó, mais de 160 e-books gratuitos lá no nosso site. Então, se você quiser ser edificado, você pode pegar esse conteúdo e mais 160, tá bom? Irmãos, eu vou pedir para o Wilber ler esse trema aí, ó, de Mateus, do 9, 36 até o 38, Wilber, só para a gente contextualizar o nosso texto base. Beleza, vamos ler então. Mateus 9, 36 ao 38. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desesperadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Maravilha. Irmãos, ó, o que chama mais atenção, você vê que Jesus está ali no deserto, é um tempo ali de multiplicação, né? O primeiro milagre da multiplicação dos pães. Você sabe que tem 2 milagres da multiplicação dos pães e os peixes. E Jesus está naquele contexto, e ele fala que ele via uma multidão chegando para ele. Então ele via a multidão descendo aqueles montes, e ele olha aquela galera toda e fala, eles estão exaustos e aflitos. E essa palavra, ele significa o que pra gente? Que esse povo estava cansado, né? Eles estavam caminhando e sofrendo pelo caminho. E Jesus aponta para eles como ovelhas que não tinham pastor. Veja, parece até um paradoxo, eu falei isso no outro primeiro vídeo, né? Jesus é o bom pastor, tá lá em João 10. Por que sinal, por que razão Jesus diria que elas são ovelhas que não têm pastor? Eles estavam indo lá para ouvir o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quantas pessoas vão na igreja aos domingos, ouve um belo sermão e chega durante a semana, não tem uma aplicação prática para os seus dias. É uma palavra que não limpa as pessoas, sabe? Jesus diz que vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, assim, a gente sabe que o que limpa a igreja é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Só ela que pode limpar as nossas vidas. Eu mesmo fiquei durante 24 anos numa congregação que aos domingos eu ouvia uma mensagem, era maravilhosa. Eu falo que eu construí um castelo domingo. Mas quando chegava durante a semana eu sentia que batia uma maré de água, né, uma onda, e derrubava o meu castelo. E eu falava para minha esposa, eu acho que meu castelo é de areia. Então eu não tinha fundamentação suficiente para me manter alimentado. Então, assim, quer dizer que somente domingo a palavra não era necessária? Não, é porque muitas vezes eu ouvi uma palavra motivacional. E a palavra motivacional, ela não traz as doutrinas, os dogmas da igreja. Eu não conheço verdadeiramente quem é Deus. Eu sei que Deus me ama. E o que eu aprendo muitas vezes é que Deus me ama acima de tudo, Wilber. Então, porque Deus me ama acima de tudo, no final da história ele vai me amar. Ele morreu por mim, ele é apaixonado por mim. Eu acho que esse Deus
ele tem como é que o pessoal fala? Síndrome de Estocolmo, né? Ele acaba se apaixonando pelo pecador. Não sei se você conhece o que é síndrome de Estocolmo, digita aí no Google, você vai aprender, mas é aquela pessoa que acaba se apaixonando pelo bandido. E mais ou menos é isso que se prega hoje na igreja, né, Hilber? É um símbolo de Estocolmo. Você fala, Deus me amou, ele já morreu por mim antes de eu nascer. Tá tudo consumado, tá tudo concluído, eu não preciso fazer mais nada, né, Hilber? Exatamente, basta eu aceitar ele, né, como é pregado hoje em dia, que pronto, a obra já está feita, ele já morreu, ele me ama, eu aceito ele e eu continuo minha vida normalmente, sem mudança, sem metanoia, que ele vai me aceitar. Afinal, Deus é amor, né? Essa é a mensagem que eles tanto pregam, tanto bate na tecla, né? Como tem até alguns falando que nós somos o centro da vontade de Deus, por aí vai. Para você ver, né? Jesus ele faz essa conexão com aquela multidão que vinha, e eu entendo, né? Se era como ovelhas. Ovelhas quer dizer que vai fazer parte ou faz parte de algum rebanho, mas eles não têm pastores, não estão sendo pastoreados, eles não estão sendo cuidados. Aliás, nos nossos dias a gente vem falando muito isso aqui, tem muito pastor que não tem cheiro de ovelha. Irmão, chega perto do seu pastor, se ele não tiver cheiro de ovelha, dá uma desconfiada aí, tenta andar junto com ele, se não conseguir, procura uma igreja menor para você congregar, porque eu até acredito que as igrejas menores estão conseguindo edificar as pessoas, estão conseguindo alimentar bem as pessoas. Óbvio que a gente precisa estar numa igreja que a gente chama de uma igreja que ministra a palavra, né? Uma igreja mais, como é que eu posso dizer? Uma igreja mais, não é teológica, né? É uma igreja bíblica, exatamente, igreja bíblica. Eu vim até de uma igreja de São Paulo, que é a Igreja Bíblica da Paz. É uma igreja maravilhosa, prega coisas assim fantásticas, ensina a Bíblia. Ele faz exposição mesmo do texto, sabe? Às vezes ele pega num domingo e lê lá, exposição de Romanos 1, 2 e 3, explica, dá o contexto histórico e tal. Não tem o contexto profético igual a gente tem aqui, mas o que acontece é uma igreja muito grande. O Wilber foi lá comigo, né, Wilber? A gente foi lá congregar 4.000 pessoas, aí chegou no final do culto, o Wilber só conhecia eu, a Vanessa e o Lucas, né? Entrou conhecendo eu, a Vanessa e o Lucas, e conhecia eu, a Vanessa e o Lucas no final. Então, assim, a gente não tem vida na vida, sabe? Vida de ovelha, a gente não faz parte da vida dos irmãos. Quanto menor for sua congregação e mais bíblica ela for, irmãos, tenha plena certeza de que você vai ser edificado e vai conseguir edificar outras vidas. O evangelho de Cristo é isso, né, irmãos? Deus tinha uma multidão, Jesus tinha uma multidão, mas ele discipulava 12. Eram grandes pessoas que andavam atrás de Cristo, mas Jesus tinha 12 e 70. Eu até vou falar que em Lucas 10:1 diz isso, né? Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou para ir de 2 em 2, que o precedessem, né, em cada cidade, cada lugar que eles fossem. Então Jesus discipulou os seus 12 discípulos, né, e não a grande multidão. A grande multidão ele ensinava a respeito do reino de Cristo. E você percebe que Cristo fala, ore ao Senhor da Seara, para que envie mais ceifeiros. Então ali, irmãos, se as ovelhas não tinham pastor, ele não queria obreiros, ele estava falando para a gente orar por pessoas que viesse apacentar o seu rebanho. E Jesus também fala isso para Pedro, né? Pedro, você me ama? Você me ama mesmo? Você me ama de verdade? Então apacenta minhas ovelhas. Quer dizer, cuida do rebanho, cuida desse povo que está faminto. A gente precisa andar com pessoas, gastar tempo com vidas, mais tempo com vidas do que com coisas, né? Os homens têm gastado mais tempo, na verdade, com projetos, cruzadas e tantas outras coisas, mas as ovelhas estão famintas. Eu gostaria demais de andar junto do pastor de uma igreja e congregar com ele, estudarmos a palavra igual eu e o Wilber estudamos, né? E ministrar isso em uma congregação para a gente estar junto. Quem sabe Deus não prepara no futuro o papo com Deus, né, Wilber? A gente ter uma congregação para que a gente possa edificar a vida das pessoas. Não é objetivo nosso montar igreja, já falamos aqui desde o início do canal. O nosso objetivo é servir as igrejas e edificar o povo santo. Mas quando a gente não encontra espaço, então a gente acaba criando nosso próprio grupo aí de estudo. E você que já nos segue, já está aqui, se você concorda com isso, já dá um like nesse vídeo aqui para a gente melhorar o algoritmo também e dá um joinha aí para a gente poder ir para frente, tá bom? Olha só, eu quero dizer que Jesus sempre edificou grupos pequenos. Você vê que Jesus manda irem de 2 em 2, mas Jesus também discipula os seus 12 discípulos e os seus 70. Então não é referente à multidão, né? Eu vou entrar num tema aqui que nós vamos falar que multidão não é sinônimo de sucesso, tá bom? Eu tô numa igreja que tem 30 mil membros, não é sinônimo de sucesso. Ô Iber, você me mandou essa semana, deixa eu ver se eu acho aqui, como é que é o nome daquele pastor? Tim Keller, né? Tim Keller. Tim Keller, da igreja de Reedmere, se eu não me engano é Flórida, mas enfim, Estados Unidos. A igreja Reedmere, de Tim Keller,
Pô, o Tim Keller tem grandes best-sellers cristãos, livros escritos, assim, são fantásticos. Ele diz que ele vai partir a igreja dele em 5, porque ele entendeu que a igreja agrupada, ele acaba tornando a única visão de um único homem, ele acaba, na verdade, como é que eu posso dizer, né? Colocando todos debaixo de uma única administração, e se ele quebra a igreja dele em 5 partes, ele vai ter 5 visões diferentes, 5 formas de doutrinar, de discipular, de andar junto. Ele entendeu, irmãos, que não é referente à quantidade, mas à qualidade. Não é isso, Wilber? Exatamente. Ele chama até isso de personalismo do fundador. Ou seja, a igreja fica com a característica do fundador por ser muito grande, né, e só ter um líder, então ela fica preso a esse personalismo, ou seja, esse fundador, esse líder, né? Ele quer justamente acabar com isso. E uma outra coisa também que ele colocou, que a partir dessa quebra de 5, o que acontece? Você consegue perceber os dons daqueles que são leigos, né? E aí você consegue empregar melhor eles, ou seja, eles se sentem mais inclusos dentro da comunidade, do que se fosse 30 mil ou 20 mil que seja, você não conseguiria ali entender o dom de cada um, você não conseguiria ter essa proximidade. Então isso foi uma coisa muito boa que ele fez, eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, com essa quebra, essa ruptura, né? essa divisão em 5 partes. E até ele mesmo coloca no Twitter dele que isso faz o pastoreio ser mais eficaz, que é o nosso assunto aqui. É verdade. Então, assim, irmãos, como é que você vai conseguir mostrar o dom da palavra que você tem, o dom da profecia? Às vezes é ofuscado, eu falo isso, eu chego numa grande igreja, vejo um homem lá na plataforma, um grande homem pregando, você se sente minimizado, né? Você se sente até, como é que eu posso dizer assim, você se sente indiferente, né? E às vezes Deus deu um dom para você. Você vê que Deus dá dons para edificar uns aos outros. Deus deu um para profeta, outros pastores, evangelistas e tal. Cada um tem um dom, e o dom que eu tenho é para edificar a sua vida, né? Ezequiel 34, 2 ao 3, Deus vai advertir isso daí. Ele fala assim: ó, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as minhas ovelhas? Comeis a gordura e vesti-lo-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais a ovelha. Deus está chamando, irmãos, a gente para prestar atenção. A gente não deve centralizar em nós o pastoreio da igreja. A multiforme sabedoria de Deus é manifesta através da igreja, mas a igreja não pode ser um homem só. A igreja é a assembleia. Então, cada um tem um dom. Uns têm salmos, outros têm cânticos, e é assim que a gente edifica o povo de Cristo. Então, assim, grupos menores, a gente acaba conseguindo edificar o corpo de Cristo, sermos maduros na palavra. E Deus fala, ó, vocês aí, vocês apacentam vocês mesmo. Deus está dando uma dura ali em Ezequiel 34. Ele falou, vocês estão vestindo a lã das ovelhas, vocês estão comendo a carne das ovelhas. São pastores que ficam tirando o dízimo. Eu descobri essa semana, daquele estudo que a gente fez, transição geracional, irmãos que passaram para mim que o pastor pergunta até o valor do dízimo, né, Hilber? Aí depois, se a pessoa não dizima no outro mês, ele liga para a pessoa para saber por que a pessoa não dizimou. Então, irmãos, é um absurdo. O dízimo na antiga aliança, a gente fez tudo sobre dízimo, eu vou deixar um card para você aqui em cima, ele era para manutenção do templo. Se o templo foi destruído em 70 depois de Cristo, quem é o templo do Espírito Santo? Somos nós. Então, todo o dinheiro que vai para a igreja é para edificar vidas, não é para edificar prédios. A gente precisa de um local para a gente habitar, mas esse local não precisa ser embelezado, estruturado, né, cheio de glória. Não é referente a templos. Veja, os homens colocaram um templo tão suntuoso e os discípulos passaram com Jesus no final da tarde. Jerusalém era conhecido como a cidade dourada, então as paredes de Jerusalém, né, naquele mármore antigo, aquelas pedras antigas, desculpa, quando o sol refletia, ela parecia dourada. E o discípulo falou, Senhor, olha que lindo, olha que maravilhoso, né? E esse templo é tão suntuoso que Herodes tinha embelezado. E Jesus olha e fala assim, olha, aqui não vai restar pedra sobre pedra. Por quê? Vocês estão colocando o coração em algo que é material, é referente a edificar vidas, não é edificar prédios. E os homens hoje, por conta da sua centralização, acabam fazendo o seu nome grande e os seus templos grandes, a despeito da palavra de Deus, né? Então, assim, às vezes, como desculpa, outros, eu creio, Wilber, que acaba perdendo a visão. Alguns são seduzidos por isso. Nossa, mas tem um pastor do Rio de Janeiro que é gigante, tem um pastor lá de São Paulo que é gigante, tem um pastor na Flórida. Nós assistimos aqui o documentário do Netflix, do Informante, né?
Então, se você quiser, starday.com.br, você pode se tornar um membro lá. E eu mostrei para o Wilber, ele entrou para dar uma olhada com a gente, um documentário de pastores que tinham aviões, né, Wilber, jatos e tal, e aquilo deixou a gente tão triste. E a gente estava falando naquela semana sobre transição geracional, como passar o bastão para a próxima geração. Será que as igrejas estão preparando a gente, né, nós que somos jovens, temos 40 anos, pastores de 50, 60 anos, né, será que eles estão passando o bastão para a nossa geração? A gente dá uma olhada lá em Ageu e Zacarias, né? A gente tem ali um símbolo, Ageu, um sacerdote, assim, temente ao Senhor, da antiga aliança, e ele vê quando as pessoas estão reconstruindo as paredes ali do templo, as pessoas começam a chorar, são saudosismo, mas também tem ali a nova aliança, Zacarias, e você vê que Ageu consegue passar o bastão, né, perfeitamente para Zacarias, né, Hilber? É um símbolo da antiga e da nova aliança, da antiga geração e da nova geração, homens que souberam ao seu tempo passar o bastão, assim como Moisés conseguiu passar o bastão para Josué. Josué recebe o povo e não treina o povo, e você vê que o povo entra na terra prometida e começa com idolatria, então Deus levanta juízes para exortar o povo, depois Deus levanta reis e assim sucessivamente. Você vê, Saul não preparou um legado, então Deus se irrita com Saul e vai lá e faz o quê? Ele vai lá e unge Davi. Davi entende o legado ao longo do tempo, prepara Salomão, e aí o legado segue adiante, até quando chega Jeroboão, Roboão começa a brigar, divide o reino no meio, você já conhece a história, né? Da divisão do reino, as duas casas de Israel e por aí vai. Então, irmãos, quando o homem não entende o legado, ele acaba fazendo o seu nome grande. Ah, eu estou fazendo o nome do Senhor grande. Não é não, você vira o grande pregador, o grande homem. Irmãos, importa que a gente diminua e que o Senhor cresça. É a respeito disso. Esse é o Evangelho de Cristo. E aí nós fizemos um estudo sobre Nimrod e a Torre de Babel. Vou pedir para o Uber deixar um card para você aqui em cima. O que tem a ver, né, Nimrod e a Torre de Babel? O princípio de Nimrod está lá em Gênesis 11:4. O que ele diz? Assim, o povo diz assim: vamos edificar, vamos edificar para a gente uma cidade, né, uma torre cujo topo chega até os céus e tomemos célebre o nosso nome. Eles querem fazer o quê? Edificar uma torre alta e fazer o seu nome grande. E os pregadores têm feito exatamente isso, têm feito seu nome grande, homens têm construído grandes templos, locais monumentais, eles têm amado mais os seus currículos e os seus púlpitos do que a obra de Deus. O que ocorre é que os nossos líderes têm olhado exemplos de outros homens e trazidos para o nosso ministério. Não querem ser espalhados, mas querem ser grandes, um mega local, centralizar toda a sua glória e poder. Esse, irmãos, a gente chama de princípio de Nimrod. Grandes igrejas deveriam quebrar em pequenas congregações para edificar o povo santo. Concorda, Igor? Isso, Max. Você usou aí um exemplo muito bom do livro de Ageu, né? Você tem ali o Ageu, que ele anima, né? Ele anima Zorobabel, que era um líder político dos judeus, e Josué, que era o sumo sacerdote, e você tem a Zacarias e Ageu animando eles, ou seja, tem a força, construa o templo, né? E a partir da construção do templo, você vai ver no livro de Ageu que eles ensinaram o povo, né? Todo o povo ficou sentado ali, foi passando as instruções do livro da lei. Então você vê ali um movimento de passagem geracional de um ao outro, né? O ensino. E uma coisa que eu vejo que atrapalha muito é o nosso ego humano, né? Porque você tem um pastor que ele tem a igreja dele lá de 10 membros ou 15 membros, que seja. E aí você vai numa reunião de pastores e os pastores estão falando de como as igrejas deles são grandes e aquilo acaba machucando. E a pessoa fica com aquilo na mente: poxa, eu tenho que fazer minha igreja grande, porque parece que há uma ostentação de público evangélico, os líderes, né? Quanto maior é seu público evangélico, quer dizer que mais abençoado você é. Quanto mais a tua igreja é cheia, quer dizer que mais abençoado você é. E não é bem assim, né? A gente sabe que, como o Max falou, Jesus ele tinha 12 apóstolos e 70, ele dividiu 70 e 72, né? E não era uma grande multidão. A grande multidão, ele fala que estava sem pastor. É justamente ao contrário, processo inverso. É verdade, e você vê que até para enviar, ele envia de 2 em 2, né, que é o símbolo das suas duas testemunhas, sempre foi, né? Moisés e Arão, as duas testemunhas do Apocalipse, Josué e Caleb, as duas casas de Israel, você vê a antiga e nova aliança, o Senhor sempre tem as suas duas testemunhas, né? Tá lá em Deuteronômio 19. Então, assim, não é referente à multidão, como o Uber falou, irmãos. Multidão não é sinônimo de sucesso. Tanto é que Jesus andava com 12. Jesus não andava com a multidão. A multidão seguia o Senhor. E eles estavam famintos. Então, precisa separar as pessoas em menores grupos para você edificar o corpo de Cristo. Se multidão fosse sinônimo de
sucesso, a mesma multidão que você lembra quando Jesus estava entrando montado no jumentinho. Aliás, esse estudo do jumentinho é fantástico, vou deixar um card para você aqui sobre Jesus montado no jumentinho, qual que é o símbolo. Quando Jesus entra montado no jumentinho lá em Jerusalém, o que o pessoal diz? Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, os judeus que estavam e moravam em Jerusalém. E quando Jesus foi ser crucificado, o que a mesma multidão disse? Crucifica ele. Crucifica ele. Então a mesma multidão que grita para você que você é uma bênção, depois vai gritar para você que você é um malfeitor e tudo. E outra coisa também, né? Quando a gente centraliza poder, muito poder em uma pessoa, acaba vindo a corrupção. Ah, não dá. Irmãos, quase todos pastores que eu conheço, de homens grandes, você pode procurar escândalos de corrupção. Você vai ver em todos os lugares. Digita aí, tem pastores aí, televangelistas, digita aí na internet, você vai ver no Google um monte de chamados. Por quê? Porque acabou centralizando o poder demais no homem, não é referente a fazer um homem grande. Só o nome de Cristo tem que ser grande, mas o homem acaba crescendo demais. Então o que faz? Cria ministérios menores para abençoar as pessoas. E você, que é grande, acaba passando em todos os seus ministérios, edificando todo o corpo. Ministra cada dia numa das suas congregações, entendeu? E assim sucessivamente. Eu confesso que quando eu estava fazendo curso de teologia, eu via lá grande missionário, cruzada evangelística, eu falava, eu quero isso para mim, eu quero ter meu nome num cartaz, eu quero ter meu nome... Irmãos, o mesmo nome que coloca num cartaz e chama você de grande, amanhã depois vai falar que você é um adúltero, vai falar que você é um imoral, vai falar que você roubou. Então tome cuidado com, com essa questão de tornar um homem grande, né? Agregar muito poder ao homem. Então, definitivamente, esse não é o princípio de Deus para a igreja. Você lembra que nessa passagem aqui da multiplicação dos pães e peixes, essa multidão que Jesus fala que eles vinham aflitos e tudo, os discípulos falam, Senhor, a gente não pode despedir eles para casa, eles estão com fome. Lembra disso? Jesus fala assim, separa grupos de 50 em 50 e de 100 em 100. Olha o princípio da igreja. Separa de 50 em 50 e de 100 em 100. E a Bíblia fala que depois que Jesus multiplicou, orou e multiplicou os pães e peixes, alimentou a toda a multidão. Pessoas menores. Para quê? Para você tomar conta e você poder discipular. Então, esse é o objetivo. Lembra que Moisés tinha uma grande multidão. E depois o próprio sogro de Moisés, Jetro, fala, Moisés, você não tem condição de levar esse povo adiante. Vamos separar em grupos menores, né? Foi até uma providência de Deus. Então, irmãos, quero terminar com vocês esse trecho aqui desse estudo, aqui embaixo, que é incrível, né? A gente vai falar agora, quem ama a obra de Deus prepara obreiros. Jesus treinava os seus discípulos do ponto de vista que ele iria morrer. Será que nós temos feito a mesma coisa? Será que estamos certos que fomos apenas o mensageiro de uma grande mensagem? Paulo formou muitas igrejas, todas pequenas igrejas, fomos muitos discípulos e alimentou uma grande multidão. Se lermos o desenvolver da igreja desde Atos, nós vemos pequenas assembleias. Crescer é bom, mas demanda distribuir vários pastores e presbíteros para alimentar a multidão. Então, cuidado para não fazer o seu nome grande. Devemos entender que nessa corrida do evangelho somos apenas mais um corredor e devemos fazer o trabalho e passar o bastão adiante. Por que eu estou falando isso? Que a gente tem um estudo que a gente ainda não gravou, chama-se A Edificação da Obra do Senhor ao Longo dos Séculos. Você vai começar lá em Gênesis, vendo o que Deus está fazendo até Apocalipse. Irmãos, nós estamos aqui em 2022, né? O que somos nós nessa grande linha do tempo de 7.000 anos de história? Não somos nada, irmãos. Ao nosso tempo nós vamos passar. Eu tenho 44 anos. Quando eu já tiver com meus 64, talvez eu não tenha mesmo vigor para gravar, trabalhar, estudar, fazer tantas coisas como eu faço hoje. Então eu tenho que entender que ao meu tempo eu preciso edificar, né, pessoas, edificar vidas, abençoar os meus irmãos e multiplicar o evangelho de Cristo. Por isso que aqui no YouTube a gente está falando para mais de 35 mil pessoas por mês. Por isso que lá no nosso site tem mais de 3.000 pessoas estudando, com testemunhos incríveis, sabe? Eu fiz a academia de pregadores durante 1 ano e meio, e eu não aprendi, em 1 ano e meio que eu aprendi em 40 minutos de vídeo de vocês. Então isso nos deixa feliz. Mas a gente sabe também que se a mesma multidão que está aqui elogiando pode ser a mesma multidão que vai tacar uma pedra amanhã. O que eu preciso fazer? Não fazer mais o nosso nome grande, mas esvaziarmos tudo aquilo que a gente sabe para abençoar outras vidas. Porque cada pastor que pega uma mensagem dessa e é edificado, ele edifica no mínimo mais 10. Ele é um multiplicador, né? Se esse pastor tem uma congregação de 300, de 100 irmãos, ele multiplica essa mensagem em 100, 200, 300. Então, olha só, o evangelho de Cristo é para edificar vidas. Jesus deu uma missão para todos, ide por todo mundo e fazer discípulo. E ele não fala assim, só os pastores ide fazer discípulos, só os presbíteros. Não, ide todo mundo.
Mas como você vai se você não tem oportunidade de ir, né? Se a sua igreja não te dá essa oportunidade. Então, ministérios são importantes dentro da igreja, mas tem muita ovelha lá fora passando fome. Bem verdade que eu comecei esse vídeo dizendo que dentro das próprias igrejas tem uma multidão de pessoas que estão exaustas, que estão aflitas. Por quê? Porque ele vai lá domingo e recebe só o feno, vamos dizer assim, uma pastagem, mas ele não recebe os grãos, ele não se alimenta, não se fortifica na fé. O que fortifica o homem é estudar a palavra de Deus. Por isso aqui no canal a gente tenta edificar vocês. Maior parte de estudos nossos são todos dogmáticos. O que é estudo dogmático? Diferente do sistemático, que ele organiza os temas, né, por uma cadeia, uma sequência de informação. Um dogmático é sobre um dogma. Então, ovelhas que não têm pastor. Então a gente poderia pegar na Bíblia inteira várias ovelhas que não tiveram pastor, tal. Então a gente agrupa esse contexto. Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre Nimrod, a gente pega todo o contexto de Nimrod histórico, arqueológico, profético, e lá no Apocalipse também a Grande Babilônia, porque você vai ver que Nimrod erige Babilônia, no Apocalipse também tem a Babilônia. Isso é um estudo dogmático. A gente pega ele por tema e a gente tenta edificar você dentro desse tema, te dando o contexto histórico, também o contexto profético e aplicação prática. Amém? Pastores, não é referente à multidão. Multidão não é sinônimo de sucesso. Não é referente a megas igrejas. Quem ama a obra do Senhor prepara obreiros. Nós estamos aqui para isso e eu espero que esse vídeo abençoe verdadeiramente a sua vida. Você quer falar alguma coisa, Wilber? Isso, uma coisa também importante, Max, que é o porquê nós temos o conteúdo escrito e digital. Justamente para você ter a opção de baixar e você estudar o conteúdo, mas você passar com a sua ótica, com a sua personalidade, com o seu jeito de instruir, com a sua... como podemos dizer, com a sua semiosfera, ou seja, com o seu contexto social. Então, esse é o objetivo. A gente te dá o conteúdo, você lê, você estuda, você ouve os nossos vídeos, você entende o princípio, mas quando você vai passar isso na sua igreja ou na sua célula em casa, você passa com a sua personalidade. Isso que é legal. Isso é passar o bastão. Não é a gente que está impondo como você tem que falar. A gente deixa o princípio, o fundamento. Aí você pega isso pelo e-book, você lê, você estuda, mas quando você passa, quando você vai ensinar com a sua ótica, com o seu modo, com o seu jeito. Isso que nos alegra. Isso que a gente está fazendo é justamente passar para vocês o bastão, passar para vocês essa geração, para que vocês também possam edificá-las e, através dos frutos de vocês, esses frutos edificarem outras pessoas e por aí vai esse trabalho, que é um trabalho de bola de neve, um trabalho de formiguinha, né? Vai um, que edifica dois, que edifica quatro, vai multiplicando. Amém. Irmão, a gente é super adepto de estudos em casa, entendeu? Não faça um culto de 2, 3 horas na sua casa. Isso não é objetivo. Na sua casa, se você tiver o objetivo de fazer o estudo, reúnam-se em casa. Eu falei, faz um bom bolo, faz um bom café. Chegando, vocês façam uma oração inicial e façam os estudos. Olha aqui, ó. Estou mostrando para você no nosso site. Deixa eu até tirar aqui os letreiros para você ver. Ó. No nosso site, aqui, ó, transição geracional, não julgueis, uma exegese sobre julgamento, o cálice da ira do amor de Deus, o poder, e tá aqui, ó, Néfilins, gigantes, escravos de Cristo, escravos do pecado. Irmão, tem mais de 120 e-books aqui para você ser edificado, ó. Todo esse conteúdo é gratuito, tem história da igreja, 2000 anos de história da igreja. Então tem tudo aqui, todo tipo de estudo que você quiser. E eu acho que esse ano nós ainda vamos escrever para esse ano agora de 2022, mais de 90 e-books, né? Porque são 9 vídeos por mês, nós já estamos no mês 3, vai ter mais de 90 e-books lá no site, totalizando mais de 250 até o final desse ano. Então, irmão, aproveita que esse conteúdo é gratuito, a gente não cobra nada, o nosso ministério é entregar a palavra do Senhor gratuita, porque nós recebemos gratuitos, vamos usar o nosso dom e nosso talento que nós sabemos fazer aqui, Photoshop, CorelDRAW, edição de vídeo, tudo que a gente puder fazer para edificar a sua vida, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você gostou dele, eu vou pedir para você deixar um like aqui, se você quiser fazer algum comentário ou não concordou com alguma coisa, com educação, aqui na descrição desse vídeo você pode colocar também, lembrando que no nosso site, que eu acabei de mostrar, tem 160 e-books gratuitos e mais de 15 cursos para você ser edificado, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.